Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém, o dia, como eu começo o dia muito cedo, o dia começou com uma forte cerração, neblina, mas agora, que são por volta de 9 horas da manhã, o clima e a beleza natural de Jerusalém resplandece, embora nós avançamos rapidamente em direção ao inverno israelense. E logo eu dificilmente vou poder gravar na rua, porque o inverno virá acompanhado de intensas chuvas, que são umas bênçãos impressionantes para o povo judeu. Nunca é demais lembrar que nós ficamos pelo menos 8 a 9 meses por ano sem qualquer chuva. Portanto, o período de chuvas é um período muito abençoado para o nosso povo. E eu quero ter oportunidade nessa manhã tão bela de poder compartilhar também um pouco mais da imensa beleza contida na sabedoria da Torá. Todos vocês sabem que o povo judeu vai se reunir no mundo todo nesse Shabat para a leitura da Parashat Toldot, Toledot, que nos falam das gerações. E essa Parashá, como em todas as outras, tem no seu interior lições muito poderosas, cabendo a mim a responsabilidade de selecionar uma dessas poderosas lições para poder compartilhar com vocês. Lições que vão nos ajudar a lidar com os nossos desafios diários, né? A lidar com tudo aquilo que surge na nossa vida e buscar o caminho, sempre o caminho que mais nos aproxima daquela que é a vontade de Hashem. E está dito na Torá, ou seja, o Criador nos diz: 2 nações estão no teu ventre. Hashem está falando de Rivka. 2 regimes do seu interior serão separados. O poder passará de um regime para o outro e o mais velho servirá o mais jovem. Está lá em Bereshit 25, no passuco de número 23. Todos nós sabemos o que está se passando aqui na Parashat Toldot. Rivka está grávida e a espera por essa gravidez foi longa, porque ela também se mostrava como uma das matriarcas inférteis. E Yitzhak precisou rezar por muitos anos, apesar dele ter se casado com ela muito jovem, né? Rivka tinha apenas 3 anos de idade quando eles se casaram. Ele teve de esperar, né, muitos anos para que ela não só tivesse condições físicas de ter filhos, mas mesmo depois que ela alcançou a sua maioridade, por assim dizer, perante a lei judaica, eles ainda tiveram que esperar muitos anos. Rivka rezou e as orações do Tzadik ben Tzadik, do Tzadik filho de Tzadik, ou seja, Yitzhak, filho de Abraão, foram finalmente atendidas. E Rivka, durante a gravidez, teve uma surpresa um tanto desagradável. Lembrem-se, Yitzhak está vivendo no meio de nações idólatras. A terra de Israel ainda não era Israel, era Canaã. Portanto, Yitzhak convivia num ambiente onde a idolatria era a regra geral. Apesar de todo o esforço que Abraão havia feito, apesar do trabalho mesmo dele, né, para disseminar as ideias de um Deus único, eles ainda estavam inseridos num ambiente profundamente idólatra. E quando Rivka andava pelas ruas e se aproximava de lugares de Avodah Zará, ou seja, de práticas de idolatria, o seu útero se revirava, como se o bebê quisesse sair. Mas, por outro lado, quando ela caminhava na direção do Beit Midrash, de um local de estudo da Torá, particularmente a Yeshivá de Shem, filho de Noa, patriarca, né, dos povos semíticos, do qual o povo judeu se origina, o seu ventre também se revirava e a criança parecia querer sair. E isso, evidentemente, trouxe enormes preocupações a Rivka. Ela não conseguia entender, né, esse duplo movimento, esse duplo sentido no qual aquela criança, né,
demonstrava ao mesmo tempo um forte apelo às razões e contra-razões da idolatria, mas por outro lado ele também, essa criança também, demonstrava um enorme pendor pelo estudo da Torá. E o que fez Rivka? Procurou aquele que podia dar a resposta a ela. Procurou Shem, filho de Noor, que ainda era vivo, e seu filho também, Ever. Por isso nós falamos a Yeshivá de Shem e Ever, filho e neto de Noor. E Shem revelou, por meios proféticos, que ela trazia em seu ventre não uma criança, mas duas crianças. E ele fez uma profecia negativa, esclarecendo Rivka que uma dessas crianças, ela trazia consigo, apesar de um potencial extraordinário, porque Esav possuía tal potencial, ele tinha realmente uma alma com grande elevação, como quase todos nós temos, mas que os desafios para essa alma seriam muito grandes e que ele deveria se afastar dessa tendência por atos que o colocavam de sintonia com a Torá. E de fato, como nós sabemos, Esav se comportava como idólatra, adúltero, assassino, repetindo a história em grande medida de Ismael. Não por acaso, Esav vai se casar uma terceira vez justamente com uma das filhas de Ismael. Então Rivka sabia que havia algo errado no seu útero, porque não era possível. Avodazará, estudo de Torá no Beit HaMidrash, Avodazará num templo idólatra. E por que a profecia negativa para Esav foi revelada apenas para um dos pais? Porque Yitzhak nunca soube desse fato. Por que Rivka não informou o seu marido das dificuldades futuras que ambos enfrentariam na educação de Esav? Por quê? Essa é uma pergunta, assim como outras que eu vou apresentar a vocês aqui, que todos nós que estudamos a Torá desde o início do nosso processo de estudo, para aqueles que, como eu, são Baal Teshuvá, e para aqueles também que dedicaram toda uma vida ao estudo de Torá, são perguntas que sempre estão colocadas, e os mefarshim, os comentaristas da Torá, procuram nos orientar acerca das melhores respostas. Evidentemente, essas respostas não são fruto apenas do seu raciocínio, do desenvolvimento do seu raciocínio próprio. Elas vêm como Ruach HaKodesh, vêm como inspiração divina. Isso quando não se tratam propriamente dito de profetas que revelam ao povo judeu o significado de cada passuk da Torá. Como foi possível que Rivka tivesse permitido que Yitzhak fosse continuamente enganado por seu filho Esav? E como Yitzhak, sendo um profeta da magnitude que ele era, é preciso lembrar que Yitzhak era um verdadeiro corban, ele era um sacrifício vivo, ele havia entregue a sua vida ao Criador, e o Criador havia poupado. Nenhum outro judeu foi colocado no misbeia, no altar, para ser sacrificado como Yitzhak. Mérito desse homem, desse que é o nosso segundo patriarca, é um mérito inigualável. E de fato ele era dotado de uma sabedoria incrível. Então como ele pôde se enganar tanto a respeito de Esav? Essa pergunta todos nós nos fazemos, e cada ano, quando nós revivemos o estudo da Torá, nós voltamos a ela. E finalmente, porque Rivka esperou tanto, até o último minuto, até o último momento, o momento no qual Yitzhak ia conferir a bênção pelo Behorot, que é a bênção dos primogênitos, quando ele finalmente estava muito próximo de deixar o mundo, ele resolve então chamar seu filho Esav, que era o primogênito, e dar a bênção a ele. Por que ela deixou, por assim dizer, para interceptar essa bênção? Porque nós sabemos o que ela fez, ela mobiliza os esforços no sentido de orientar seu filho Yaakov, a colocar nos seus braços peles, e mesmo a roupa que Esav havia conseguido retirar de Nimrod quando ele matou Nimrod 48 anos atrás, porque vejam,
Não, quando Esav vendeu a bênção da primogenitura para Jacó por um prato de lentilhas, Esav havia acabado de matar em combate Nimrod. Ele pega as roupas de Nimrod, essas roupas tinham também todo um significado e elas tinham um grande poder. Aliás, Esav só conseguiu vencer Nimrod porque através de um estratagema de sua inteligência ele conseguiu fazer com que Nimrod retirasse essas roupas. Então, por que Rivka esperou tanto? Por que Rivka não avisou seu marido, não conversou sobre a natureza de Esav e evitou que um desastre pudesse ocorrer? Que desastre, Átila? Que a bênção, né? Que os nossos patriarcas dão, porque a Kadosh Baruch Hu deu a Abraão Avino. O primeiro homem que teve, né, poder de conferir bênçãos em nome do Criador. E ele conferiu a Yitzhak e Yaakov a seus 12 filhos, as tribos de Israel. Por quê? São muitas perguntas. Vamos tentar responder a cada uma delas. Em primeiro lugar, Maimônides, o Rambam, nos ensina que uma profecia negativa, ela não precisa ser necessariamente realizada. As pessoas me escrevem, né, contando dos seus sonhos. Elas acreditam que eu, um Baal Teshuvah, tenho o poder de interpretar os sonhos, porque elas sabem que entre nós judeus existem, né, principalmente os mecubalinhos, cabalistas, e também ao longo da história do povo judeu, o caso de Yosef, que revelou os sonhos do faraó, nós possuímos de fato uma conexão que nos ajuda a interpretar os sonhos. Mas definitivamente eu não sou essa pessoa, eu não sou um judeu com tamanha conexão espiritual. E eu sempre digo para aqueles que me enviam mensagens com os seus sonhos, que a gente deve procurar realizar sempre o aspecto mais positivo de tudo aquilo com o qual nós sonhamos. E se a profecia expressa por meio de um sonho, ela tem uma natureza negativa, nós não devemos deixar-nos influenciar por ela e sempre caminharmos na direção daquilo que é o melhor. E foi Rambam que nos ofereceu esse conhecimento. Portanto, Rivka, embora tivesse recebido de Shem a profecia negativa de Esav, de um dos seus filhos, ela ainda não sabia quem seria Esav, eles ainda se encontravam no útero dela. Ela sabia, né, que, porque essa sabedoria acompanha naturalmente os patriarcas, as matriarcas, que ela não deveria permitir que essa profecia influenciasse ela no sentido de, como mãe, se afastar do seu filho, né, o isolando, o colocando numa posição que acabaria reforçando todos esses aspectos negativos da sua própria natureza. E isso já nos ajuda a entender por que ela não comunicou Yitzhak, né? Por que ela não informou Yitzhak? Sobretudo porque ela não queria que Yitzhak fosse influenciado, né, por esse mesmo sentimento negativo. E nós podemos dar vários exemplos, né, de profecias negativas que não se realizaram. Todos vocês conhecem a história de Joná, aqui no Brasil a gente chama de Jó, que a ele foi incumbida a missão de levar a Nínive, que na época era governada por ninguém menos do que o faraó, porque depois que o Egito foi destruído, o faraó foi se refugiar em Nínive e acabou governante de Nínive, como nos revela, né, o Talmud. E Jonas, Yoná, Jó, enfim, o nome que você preferir dar, tinha uma mensagem para Nínive e seu povo, que eles seriam destruídos, que havia um decreto iminente de destruição da cidade. Mas o que aconteceu? Quando Jó finalmente chega em Nínive, ele procura o governante e informa os fatos, o decreto foi atenuado. O faraó já sabia quem era Shem, o faraó já sabia do poder do Criador, e ele chama o povo, né? E eles iniciam um processo de Teshuvah, coisa que não foi possível fazer, por exemplo, em Sodoma. Esse é um exemplo. Um outro exemplo que a gente poderia dar é quando um médico diz
para cada um de nós que nos encontramos eventualmente acometidos por uma doença, por um mal-estar, e ele diz: não coma isso, não venha ingerir esses alimentos, porque esses alimentos não são saudáveis para você e eles podem te fazer um mal maior ainda. E o que nós fazemos? Bom, pelo menos aquilo que nós devemos fazer é justamente evitar, de consumir tais alimentos, e dessa forma evitarmos uma tragédia pessoal. Portanto, o médico faz uma profecia negativa nos informando que se nós seguirmos fumando, tendo uma vida sedentária e etc, que o resultado, é um resultado esperado. E nós, se tivermos inteligência suficiente, vamos procurar evitar esses fatos. Portanto, Esav podia ter escolhido um caminho mais saudável, ele podia ter transcendido o seu ego gigantesco e amado mais o seu irmão Yaakov, e não ter sido tão dissimulado de enganar o seu pai de uma forma tão vergonhosa. Se Esav tivesse feito isso, nós não teríamos tido apenas um fundador do Estado judeu, um fundador do povo judeu, que é Yaakov Avinu, seus 12 filhos, as tribos de Israel. Nós teríamos tido 2 cofundadores da nação judaica. Mas nós sabemos que isso não aconteceu, porque Esav não conseguiu superar. E é preciso aqui fazer um parênteses. Esav era ruivo, Quando ele saiu do ventre de Rivca, ele foi chamado dessa forma porque ele já estava completo. Ele já nasceu com muitos pelos na cabeça, nos braços, e assim foi dado esse nome a ele, Esav. E na tradição judaica, todo aquele que nasce como ruivo traz, vamos dizer assim, no seu DNA espiritual, a violência como um fator latente na sua natureza espiritual. O rei Davi era um ruivo. E o que nós procuramos fazer? Orientar que aqueles que trazem consigo essa predisposição genético-espiritual, que se dediquem a atividades em que eles possam canalizar esse sentido de violência. Então, se você é uma pessoa que gosta de sangue, então vai ser um açougueiro, um carniceiro, vai exercer alguma atividade no qual essa característica possa ser utilizada a serviço da humanidade. Infelizmente, Esav não se conduziu dessa forma, mas ele tinha um potencial, e isso o Zohar nos ensina. Ele tinha esse poder tremendo, que Davi, que o nosso rei Davi, também possuía, e muitos outros na história do judaísmo, de modo que, se Esav tivesse compreendido quais eram de fato os seus desafios e não cedido às suas necessidades materiais, cedido a essas características, esses traços de personalidade tão negativos, de fato, Esav e Yaakov teriam construído uma história muito diferente da história que nós conhecemos como história do povo judeu. Por quê? Porque a árvore da vida, que de certa forma representa a história do povo judeu, teria em Yaakov aquelas raízes profundas que mergulham em direção à água. Ou seja, a nossa nação teria mais profundidade ainda. E Esav, por outro lado, como ramos dessa imensa árvore, teria sido capaz de levar de uma forma muito mais intensa a mensagem que o povo judeu vem trazer ao mundo. Essa mesma mensagem que agora nos faz ser perseguidos. Agora não, desde sempre, mas estamos enfrentando agora uma nova onda de antissemitismo. Não é por causa do formato dos nossos narizes ou dos nossos crânios. Nós somos odiados porque representamos Deus no mundo. E a verdade é que, como Yitzhak permaneceu absolutamente cego em relação às falhas de Esav, por quê? Porque ele acreditava no seu filho. Como todo pai que ama o seu filho, não é que Yitzhak fosse um tolo, muito longe disso. Não é que Yitzhak, apesar de não ter conhecimento da profecia de Shem, que foi revelada a Rivka, não é que ele fosse um tolo. Ele conhecia as falhas de Esav, mas
A verdade é que a Kadosh Baruch Hu permitiu que ele fosse mantido, de certo modo, no escuro, até, pelo menos, o momento da concessão da bênção do primogênito. E me permitam aqui contar uma breve história que vai nos ajudar a entender um pouco, né, da mentalidade de Yitzhak, das razões e contra-razões que o levaram a se comportar de uma forma determinada. Imaginem um professor numa escola, ele recebe uma turma, né, e no meio do ano o diretor da escola procura esse professor e pede desculpas a ele. Olha, eu sinto muito por ter te dado esta turma tão lenta. E o professor vê com estranheza as palavras do diretor, ele retira a pauta original com o nome dos alunos e diz para o diretor: olha, estou vendo aqui os apontamentos da lista original dos alunos e ao lado do nome dos alunos tem indicado QI de cada um deles, 151, 142, 143, 157. Eu nunca tive o privilégio de ter no campo acadêmico uma turma mais brilhante do que essa. O professor estava efusivo, radiante. O diretor pega a lista da mão dele, dá uma boa olhada e explica: olha, esses números que estão ao lado do nome dos alunos não representam o QI deles, mas o número do armário deles aqui no corredor. Vejam, o diretor revelou algo que o professor não sabia. E às vezes, e não são poucas as vezes, é muito importante que apenas o administrador, não importa se é uma escola, se é uma empresa ou o mundo que é administrado por Akadosh Baruch Hu, muitas vezes é importante que o administrador saiba, e apenas ele saiba aquilo que de fato está escrito nos arquivos. Por quê? Porque o professor, uma vez mantido na sua ignorância, entre aspas, né, num estado de felicidade inconsciente, porque ele achava que os números ao lado de cada aluno eram o QI dele, quando na verdade eram apenas os números dos armários deles. Ele não criou obstáculos para que nenhuma daquelas crianças, para que nenhum daqueles alunos pudesse crescer muito além das suas expectativas limitantes. Você sabe muito bem disso que eu estou falando. Todo professor numa escola pública no Brasil tem medo, ou quase todos. Eu conheci, ao longo da minha vida, professores excepcionais, que nunca tiveram dificuldade de lidar com turmas difíceis. E esses professores se empenharam ao máximo para quê? Para que os seus alunos crescessem além daquelas que eram as expectativas limitantes da escola, do diretor, dos outros professores, da sociedade em que nós vivemos. Mas isso não significa que o administrador, o diretor da escola, o gerente na sua empresa, o criador do mundo, não estejam lá observando, né, a cada minuto o curso dos acontecimentos e que na hora certa, naquela hora em que vão ser entregues os diplomas, as licenças, as certificações, que ele não intervenha, que ele não interfira. Pois bem, essa pequena história nos ajuda a entender um pouco da forma como Yitzhak, né, se comportava. E ele, como pai, foi subornado pelo desejo natural que todo pai deve ter de garantir ao seu filho as melhores oportunidades. Ele queria que Yitzhak sobrevivesse. Ele acreditava e se encantava com qualquer pequena demonstração de progresso, de esforço do seu filho. E via esses pequenos progressos como um verdadeiro presságio do sucesso futuro. Yitzhak jamais abandonou Esav. E a Torá diz que Yitzhak amava Esav. E as pessoas que não sabem interpretar a Torá pensam que ele só amava Esav. E é justamente o contrário, ele também amava Esav. Ou seja, ele sabia dos problemas, né, que Esav trazia
na sua personalidade. E se você que me ouve aí do outro lado da câmera é pai ou mãe, você sabe que existe sempre uma parte de cada um de nós, de cada pai, de cada mãe, que nunca quer desistir dos seus filhos. É por isso que a gente lá no Rio de Janeiro às vezes ouve uma entrevista com a mãe de um traficante que foi morto num combate com a polícia, ou foi morto por outros traficantes, ou seja lá, a forma como ele tenha sido violentamente morto. E quando ela fala desse homem, que às vezes é uma pessoa, tá entendendo, que carrega nas costas inúmeros assassinatos, atos de brutalidade, ela fala com doçura. O pai fala com doçura, fala com amor. Por que é para ser assim? A maternidade, a paternidade são escolas de amor, que nós recebemos oportunidade do Criador de desenvolvermos esses sentimentos no mundo. Por isso é tão importante. E essa é a primeira mitzvah da Torá, que cada um de nós, não só nós judeus, mas todos os seres humanos do mundo, se reproduzam, tenham filhos, tragam almas a esse nosso mundo. Essa é uma obrigação de cada um de nós. Lembre-se sempre disso. Você que vem retardando a paternidade, a maternidade, porque você tem outros projetos pessoais que são mais importantes, não faça isso. Se você não é casado, case. Se você é casado e não tem filhos, tenha filhos. Yitzhak tinha a esperança de que no último momento Esav, se ajustasse para ser de fato compatível com Yaakov. Yitzhak era para ter sido o patriarca a colocar no mundo as 12 tribos de Israel. Yitzhak era para ter sido o patriarca perfeito, mas infelizmente não aconteceu. E essa missão foi transferida para a geração seguinte, por meio de Yaakov Avinu. Quando Yitzhak, essa passagem da Torá tão conhecida, pede a seu filho Esav que vá ao campo e que casse um animal e que prepare a ele um alimento que o encantava. Esav era um homem com muitos defeitos, mas havia uma mitzvah que ele cumpria de uma maneira magnífica, que Budavaém, ou seja, respeito pelo pai, pela mãe. De fato, ele era alguém muito dedicado. Ele enganava, traía o seu pai, mas ele fazia tudo o que estava ao alcance, para servi-lo da melhor maneira possível. Ele vai, Rivka se apressa e diz a Yaakov: pegue 2 animais, era peça. Essa ocasião que a Torá nos relata era peça. Você vai dizer, mas como peça? O povo judeu ainda nem foi escravizado, como é que já tem peça? Pois é, as patriarcas cumpriram toda a Torá, inclusive as celebrações que a Torá estabelece como obrigatórias. E Yaakov pega um animal no rebanho de seu pai e prepara, entrega a Rivka para preparar de acordo com o gosto de Yitzhak. Mas o Midrash também nos revela que o sabor do alimento era um sabor especial, porque é impossível que Yitzhak não percebesse a diferença, de um animal que vivia no campo e que foi caçado por um outro que era parte do seu rebanho, como você comer uma galinha caipira e uma outra branca dessas, produzida numa dessas granjas para engordar com rapidez. Todos nós sabemos a diferença, mas tudo estava sendo conduzido pelo Criador, de modo que o animal que Yaakov serviu, conseguiu atender aos desejos de seu pai Yitzhak no que diz respeito ao sabor. É sempre bom lembrar que a divina providência está atuando sempre em todos esses eventos. E você, como muitos perguntam, mas Yaakov Avinu não estava roubando a bênção da primogenitura? Não. Yaakov Avinu era de fato o primogênito. Eles eram gêmeos, mas não eram gêmeos univitelinos. O primeiro a ser gerado foi Yaakov. Mas como ele foi o primeiro a ser gerado, evidentemente ele ficou na parte mais baixa do útero. E quando eles saíram, no momento do seu nascimento, quem saiu primeiro? Aquele que foi gerado por último. Então Esav sai primeiro e Yaakov sai agarrado,
no seu irmão, e é por isso que ele recebe esse nome, Yaakov, né? Justamente porque ele estava agarrado ao calcanhar de seu irmão Esav. Quando sai do útero de Rivka, sai destruindo o útero, para que ela não possa ter mais filhos, entendem? Diante do que nós estamos lidando, né? Do curso dos acontecimentos. Portanto, Yaakov já tinha nos céus decretado a sua condição de Beroró, de primogênito. E nós sabemos que ele comprou a primogenitura também de seu irmão por um prato de lentilhas. E Esav abriu mão das coisas do mundo espiritual para ter as coisas do mundo físico. Seu irmão já havia comprado. Rivka, como eu dizia antes, como todo administrador, esperou o momento certo para garantir que a nossa descendência, que a descendência do povo judeu estivesse na mão daquele que era o único de seus 2 filhos, que de fato estava comprometido com Hashem, comprometido com a Torá, com os valores que nós temos a responsabilidade de disseminarmos no mundo. E todos nós sabemos que Yaakov fez isso de uma maneira lindamente maravilhosa, né? Ele foi de fato o patriarca perfeito, teve uma vida difícil, teve que enfrentar o seu irmão Esav, fugir para Padan-Aram para poder sobreviver, depois teve que enfrentar Lavão, o seu sogro, e depois teve que enfrentar o faraó e descer da terra de Canaã para viver no Egito, acabou morrendo no Egito. Não foi uma vida fácil, né? Yaakov enfrentou muitos desafios, como todos nós também devemos enfrentar os seus desafios. Mas Átila, como é que Yitzhak não percebeu? Quando Yaakov chega com alimento e Yitzhak pega, Yitzhak estava cego, né? E o Midrash nos explica que a sua cegueira ocorreu justamente por causa das mulheres de Esav, que eram idólatras, e ao fazerem suas idolatrias produziu uma fumaça que causou uma cegueira em Yitzhak. Vejam todo o dano que Esav e os seus atos causaram ao nosso segundo patriarca. E quando Yitzhak pega nos braços de Yaakov, aqueles braços peludos que Rivka tinha garantido, né, no seu estratagema para que Yitzhak conferisse a bênção a Yaakov, ele pensa que Esav, mas quando Yaakov fala, ele sabe que é a voz de Yaakov, a doçura, né? Se dirigindo sempre ao pai, lembrando o Criador, né? Como Yitzhak não percebeu que era Yaakov, porque no seu desejo de pai, por ver o seu filho melhorar, ele acreditou que ali, naquele último momento, no momento em que ele ia conceder a bênção da primogenitura, Esav tinha passado por uma mudança. E quando nós mudamos, tudo em nós muda. O modo de falar, o modo de se comportar, o modo de agir em todos os aspectos, em todas as dimensões da existência. E ele acreditou que Esav então havia adquirido essa mesma doçura de seu outro filho, Yaakov Avinu. Rivka sabia que era tarde demais, né, para que Esav mudasse. Ela jamais deixou de amar seu filho Esav e acreditava que a bênção do primogênito na mão de Yaakov era melhor, porque Yaakov, né, governando seu irmão, seria capaz de torná-lo uma pessoa melhor. E que depois, no futuro, essa bênção poderia ser restabelecida nas mãos de Esav. Mas como nós sabemos, isso não aconteceu porque Esav não se corrigiu e ao perder a bênção da primogenitura, ele jurou seu irmão de morte. Isso só fez com que eles se separassem definitivamente. E Rivka, sabendo disso tudo, que era tarde demais para uma mudança de seu filho, decidiu realizar aquilo que eu caracterizaria como uma intervenção dramática, mas necessária, no curso daqueles acontecimentos. Agora ela era administradora, ela era diretora, e ela precisava agir. Rivka, eu quero insistir nesse ponto, também esperava que Esav fosse além das expectativas da profecia negativa que ela havia recebido de Shem. Mas tudo o que ela observava é que Esav mantinha com seu marido, com seu pai Yitzhak,
né? Uma bajulação manipuladora. Os diálogos entre Esav e seu pai Yitzhak, descritos nas narrativas da Torá, mostram claramente isso. Ele nunca entendeu a mensagem real que nós, o povo judeu, carregamos conosco. Ele estava preocupado com poder. Ele estava preocupado com seus luxos pessoais. E no final, Esav, e não outro, causou o fracasso dele mesmo. Esav causou o fracasso de Esav ao alimentar o pai durante toda uma vida com mentiras. Ele mesmo estava se enganando e jogando, né, fora a oportunidade de uma mudança honesta que o teria colocado no hall da fama, por assim dizer, do judaísmo. Ele de fato entrou no hall da fama, mas ele entrou no hall da fama como um perverso, né? Como um rachá, como uma figura odiosa. E Esav Edom é todo o Ocidente, que agora nos chicoteia, né? Nós estamos, o povo judeu, sendo afligidos pelos descendentes de Ismael no Oriente e pelos descendentes de Edom, de Esav no Ocidente. Tudo sob a tutela do administrador dos mundos, Hashem. E quando nós, o povo judeu, somos afligidos com pogroms e mortes, tudo o que o Criador está fazendo é reafirmar o seu amor pelo nosso povo e dizendo: tu eres judeu, jamais se esqueça disso. E quando o nosso povo se esquece da sua origem, daquilo para o qual fomos trazidos e mantidos como um povo eterno no mundo, Hashem nos aflige com dor. São decretos pesados como esse que estamos vivendo agora. Já perdemos a vida de mais 60 soldados, mais 60 famílias destroçadas. Não é algo fácil de lidar, mas o povo judeu tem essa capacidade extraordinária de se recuperar, né, das suas perdas e seguir adiante. Esav estava brincando, irresponsavelmente brincando com as esperanças de seu pai, abusando de sua confiança, traindo Yitzhak. E no final, ele acabaria culpando Yaakov por seus fracassos, mas na verdade só havia uma única pessoa responsável pelos fracassos de Esav, que era o próprio Esav. É uma lição poderosa para as nossas vidas. As pessoas gostam muito de se comportar com autoindulgência. Não, eu não faço as coisas certas porque isso, porque aquilo outro. Elas sempre têm uma desculpa para fazer a coisa errada. E como é um discurso de autoindulgência, elas acham que está tudo bem, né? Eu posso até cometer uma verá se eu fizer um monte de outras mitzvot, como se pudesse haver nesse jogo um empate, como se pudesse haver um equilíbrio entre boas e más ações. Não funciona essa matemática nos mundos celestiais. É preciso ser bom o tempo todo. Não significa que a gente não vai sofrer quedas. Todos nós sofremos quedas. O tzadik, o justo, também cai e ele se levanta. Só é derrotado quem desiste da luta. Esav, se em algum momento ele buscou, né, superar as suas limitações, né, esses traços de personalidades inerentes que foram introduzidos nele quando ele veio a esse mundo, ele logo desistiu de fazer isso. E isso é importante perceber, porque todos nós temos desafios para vencer. Uma pessoa que tem uma tendência à homossexualidade tem que vencer essa tendência. Mas Átila, eu já nasci com isso. É claro que você já nasceu com isso. Evidente que você já traz na tua bagagem espiritual, porque foi planejado dessa forma, para que você vencesse esse desafio. O outro é adúltero, o outro é pedófilo, o outro é um assassino, um serial killer. Nossas almas vêm
para esse mundo com um plano de ação. Nós temos que ser capazes de fazermos sempre a escolha mais certa. E a escolha mais certa é aquela que nos aproxima das leis divinas. Não é à toa que a Kadosh Baruch Hu no Monte Sinai nos entrega a Torá, mas ele secciona 10 enunciados, os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos trazem em si o conjunto de todas as 613 mitzvot da Torá. Lá estão expressas aquelas que são as vontades de Kadosh Baruch Hu para o nosso mundo. Tenhamos coragem, meus amigos. E eu quero terminar minha mensagem dizendo para vocês que rezem. Rezem pelo povo judeu, façam boas ações, tenha paz no seu lar, ajude uma pessoa necessitada. Talvez você ache que não exista nenhuma conexão entre esses pequenos atos e a proteção e a defesa do povo judeu, dos nossos soldados. Eu vou rezar os Teilim, vou rezar os Salmos, mas em que isso vai ajudar a proteger os soldados de Israel? Ajuda e muito. Toda vez que nós trazemos luz no mundo, nós abrandamos os decretos duros que descem, não só para nós judeus, mas para toda a humanidade. Ao nos comportarmos da forma que o Criador espera de nós, nós mudamos as profecias negativas. Elas não se realizam. Foi assim com Nínive, não foi assim com Sodoma, pode ser assim com a vida de cada um de nós, né? Nós só temos que ter a coragem de fazer a coisa certa. É o que eu tinha para dizer a vocês, meus amigos. Shabbat Shalom.